Imagine duas meninas ainda adolescentes, no interior de São Paulo, vivendo os sonhos mais simples: escola, vídeos caseiros e planos de futuro. Era o início da história de Vandinha Fonseca e Maressa Wolves, uma amizade que começou muito antes da fama, dos milhões de seguidores e do casamento com um cantor sertanejo. Vandinha e Maressa cresceram como irmãs, passaram pela adolescência lado a lado, dividiram confidências, se apoiaram em fases difíceis e seguiram juntas quando os holofotes começaram a brilhar. Quando Vandinha explodiu como influenciadora, Maressa não ficou de fora. Assumiu a função de assessora de confiança, alguém que conhecia a influenciadora como ninguém e que sabia exatamente como conduzir sua imagem com o público. O tempo passou, Vandinha se casou com Zé Felipe e a amizade de Maressa com os dois se fortaleceu. Ela passou a trabalhar também ao lado do cantor, cuidando da parte de produção e comunicação da equipe dele. Maressa era, literalmente, o elo entre o casal na vida profissional. Parecia o cenário perfeito, uma amizade que se transformou em sociedade e um vínculo forte nos bastidores. Mas como em toda história real, tudo pode virar do avesso. Em maio de 2025, Vandinha e Zé Felipe anunciaram publicamente o fim do casamento. O anúncio caiu como uma bomba entre os fãs e trouxe uma dúvida inevitável: o que aconteceria com Maressa, que fazia parte das duas equipes? De quem ela seria aliada agora? Quem ficaria com a amiga de infância? Pouco tempo depois da separação, Maressa foi oficialmente afastada da equipe de Zé Felipe. A princípio, disseram que foi uma decisão natural após o rompimento do casal. Mas nos bastidores, os rumores começaram a ganhar força e o que antes parecia uma simples mudança de rota começou a se transformar em um verdadeiro enredo de novela. Surgiram boatos de que Zé Felipe desconfiava que Maressa estaria repassando informações da vida pessoal dele para Vandinha, mesmo depois do término. Como ela ainda transitava entre os dois mundos, a lealdade da assessora passou a ser colocada em dúvida. Havia quem dissesse que Maressa estava informando demais, sendo fiel demais à amiga, e que isso teria causado uma quebra de confiança irreparável dentro da equipe do cantor. O mais chocante é que, junto com esses rumores, vieram também suspeitas de traição. Comentava-se que Zé Felipe e um amigo muito próximo teriam se envolvido com outras mulheres em viagens recentes, enquanto Vandinha estava em casa com os filhos. E mais, Maressa teria presenciado ou descoberto tudo e, claro, contado tudo para a influenciadora. Essa suposta traição, até hoje não confirmada, teria sido o estopim da separação e o real motivo por trás do rompimento entre Zé Felipe e sua equipe. Inclusive, a própria Maressa teria sido punida por saber demais. Coincidência ou não, após a separação, ela foi desligada do time dele e passou a atuar exclusivamente ao lado de Vandinha. Apesar dos boatos, nenhuma das partes envolvidas confirmou a traição ou qualquer conflito direto. Publicamente, disseram que a saída de Maressa da equipe foi natural e tranquila. Mas, convenhamos, nada parece ter sido tão simples assim. Hoje, Maressa aparece apenas nos bastidores da influenciadora. Cuida da logística da marca de cosméticos, dos compromissos publicitários, dos vídeos e dos lançamentos de novos projetos. Continua sendo a sombra discreta de Vandinha, mas com uma presença forte e indiscutível. Elas seguem unidas, como sempre estiveram. Já do lado do cantor, a estrutura foi reformulada. Novas pessoas assumiram as funções que eram de Maressa, novos nomes surgiram na produção de shows, e a equipe ganhou um tom mais fechado, mais blindado. Claramente, houve uma separação não apenas emocional, mas profissional, e Maressa ficou de um lado só. O que muita gente comenta é que Maressa sempre foi extremamente fiel a Vandinha. Inclusive, quando a influenciadora passou por momentos difíceis
fáceis como críticas públicas, exposições familiares e polêmicas com marcas. Era ela quem filtrava as crises, gerenciava os danos e protegia a amiga do caos. E talvez justamente por isso, quando tudo desmoronou, ela escolheu permanecer ao lado de quem nunca abandonou. Mas será que Maressa ultrapassou os limites do profissionalismo? Ou ela apenas permaneceu fiel à história de quase 20 anos que tinha com Vangenia? A cronologia dos fatos levanta algumas suspeitas. Pouco após o anúncio do fim do casamento, Maressa desaparece dos bastidores de Zé Felipe. Em seguida, surgem boatos de traição e deslealdade entre amigos do cantor e suas esposas. Maressa assume, de vez, a função integral na equipe da ex-esposa do cantor. E, curiosamente, as duas seguem juntas em todos os compromissos, ainda mais unidas do que antes. O que poucos sabem é que não houve processo judicial, demissão polêmica ou briga pública. Tudo foi feito de forma silenciosa. Maressa teria assinado um acordo para deixar a equipe de Zé Felipe, mantendo cláusulas de sigilo sobre o que viu, ouviu ou participou. Enquanto isso, Vangenia continua crescendo em audiência, lançando produtos e investindo na vida pública com Maressa ao lado. Já Zé Felipe segue com a carreira musical, lançando singles, mas mais contido, sem se envolver em novas polêmicas. O que fica é a dúvida: Maressa foi apenas vítima de uma disputa entre ex-cônjuges? Ou ela sabia demais e acabou pagando o preço? O público, claro, continua dividido. Para os fãs da Vangenia, ela foi leal, corajosa e justa. Para os fãs do Zé, ela foi invasiva, parcial e traiçoeira. O que ninguém pode negar é que essa história mexeu com todo mundo, principalmente com quem acredita que a amizade verdadeira sobrevive a qualquer coisa. No fim, Maressa escolheu um lado, e até agora, não olhou para trás. E você, de que lado está? Comenta aqui embaixo. Maressa foi traída, justa ou sabia demais? A gente te lê, porque essa novela da vida real ainda promete mais capítulos.